Na nossa aula anterior, nós já calculamos as áreas e perímetros de todos os cômodos do nosso projeto. Calculamos também a quantidade de luminárias e de tomadas e determinamos a carga que será instalada em nosso projeto. Mostramos nas dicas de projetos que as nossas tomadas elas foram calculadas sem levar em conta aquelas frações de perímetro e o impacto que isso causou em nosso projeto. Agora, com a interpretação adequada da NBR 5410, o nosso projeto ficou assim. Onde tínhamos 2 tomadas, agora passamos a ter 3 tomadas. O nosso quadro de cargas ele também teve alterações. Era assim e passou a ser assim como você vê aí. E essas alterações, elas também foram para a nossa planta. Veja. Com essas informações, nós já temos dados suficientes para darmos continuidade ao nosso projeto e irmos adiante. Você está vendo aí todos os tópicos que você irá aprender nessa aula. Aqui você vê o nosso quadro de distribuição vazio, que nós iremos preencher passo a passo. Aqui temos o campo circuito, que é onde você vai dar nome aos seus circuitos. No campo descrição, você vai dizer que carga esses circuitos vão alimentar. Aqui no item potência instalada, nós iremos informar as cargas de iluminação e tomadas que foram disponibilizadas para cada circuito. No campo tensão, nós iremos informar a tensão de alimentação do projeto e aqui no número de fase, iremos informar se os circuitos serão monofásicos, bifásicos ou trifásicos. No campo corrente, nós iremos calcular essa corrente e informar no campo adequado a corrente de cada circuito e no final a corrente do alimentador geral. E no campo cabo, nós iremos calcular e informar um dos pontos mais importantes do nosso projeto, que são os cabos de alimentação dos circuitos. Nesse mesmo campo será informado também o cabo do alimentador geral. Primeiro nós iremos fazer a divisão da instalação na planta. Não tem segredo, fazer projetos é muito simples, basta que você siga todas as diretrizes da norma. A nossa referência aqui é a NBR 5410, que diz respeito às instalações elétricas de baixa tensão. E a respeito da divisão da instalação elétrica, a NBR no seu item 4.2.5.2 diz que devem ser levados em conta a segurança, a funcionalidade dos circuitos, a consistência da instalação e a facilidade de manutenção. Seguindo essas orientações, nós teremos uma divisão correta dos circuitos em uma instalação segura, onde não haverá desperdício de energia e nós teremos uma grande facilidade de manutenção. Nesse mesmo item, a norma abre um precedente para locais de habitação e no seu item 9.5.3.1 ela diz que circuitos de corrente superior a 10 amperes devem ser independentes. Com base nesse item, nós concluímos que os circuitos de distribuição
não devem ter potências superiores a 1.200 VA em 127 volts ou 2.200 VA em 220 volts. Outro ponto importante nessa parte da norma é o que diz respeito à instalação de tomadas e iluminação no mesmo circuito. Muitas pessoas, talvez até por desconhecimento da norma, dizem que não é permitido, mas essa junção ela é permitida sim, desde que sejam atendidas as condições que a norma estipula no seu item 9.5.3.3. A regra geral é sempre separar a iluminação das tomadas, mas por conta dessa exceção da norma, em algum momento as nossas tomadas podem ser alimentadas pelo mesmo circuito da iluminação. Vale lembrar que essa exceção é válida apenas para locais de habitação. Agora que você já conhece os itens da norma que você vai utilizar, nós vamos iniciar a divisão de circuitos do nosso projeto. A nossa iluminação terá um circuito independente que nós vamos chamar de C1. As tomadas, elas também serão alimentadas por outro circuito independente que nós chamaremos de C2. As tomadas do banheiro terão um circuito independente por conta do que diz o item 9.5.2.3 da norma, que sugere a instalação de circuitos exclusivos para copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos. Entendemos que o banheiro é um local análogo a lavanderias e áreas de serviço por conta da presença comum da água nesses locais. Então, o nosso banheiro ele será alimentado por um circuito que chamaremos C3. A tomada e a iluminação do nosso banheiro estarão no mesmo circuito. Já vimos que a norma NBR 5410 admite que pontos de iluminação sejam alimentados por circuito comum de tomadas, desde que atenda aos seguintes pontos. Primeiro, a corrente do circuito deve ser inferior a 16 amperes. Segundo, os pontos de iluminação não devem ser alimentados por um só circuito. E terceiro, os pontos de tomada também não devem ser alimentados por um só circuito. O circuito C1 alimentará os pontos de iluminação da sala e dos quartos. O circuito C2 alimentará as tomadas da sala e dos quartos. E o circuito C3 alimentará a iluminação e a tomada do banheiro. Muito bem. Definido que circuitos alimentarão cada carga, nós vamos preencher o nosso quadro de distribuição. O nosso primeiro circuito é o circuito C1. Na descrição, nós vamos informar que ele vai atender à iluminação da sala e dos quartos. Na potência instalada, nós temos 4 lâmpadas de 100 VA na iluminação, totalizando 400 VA. A tensão em volts ela é definida pela alimentação que é disponibilizada pela concessionária local. No nosso caso, nós temos um sistema de 220-127 volts e o nosso projeto, por ter uma potência muito baixa, ele será alimentado a partir de uma rede monofásica em 127 volts, fase e neutro. Aqui a corrente do circuito, que será calculada conforme nós aprendemos lá no curso de eletricidade básica. E aqui vai resultar em 3,14 amperes. Por último, nós temos a definição do fio de alimentação do circuito. Em projetos de grande porte, onde as cargas têm potências elevadas,
nós calculamos os cabos levando em consideração diversos fatores que são pertinentes aos tipos de instalações. Mas o nosso projeto, ele é um projeto de pequeno porte e tem fins residenciais. E nesse caso, a norma fixa seções mínimas para os condutores fase e neutro. Veja o item da norma. Aqui fica definido que nossos fios de iluminação terão no mínimo 1,5 mm² e os cabos das tomadas, que são considerados cabos de força, terão a seção mínima de 2,5 mm². Então, o nosso circuito C1, por ser de iluminação, terá um fio de alimentação de 1,5 mm². Uma observação importante: quando o circuito alimentar iluminação e tomadas simultaneamente, nós devemos considerar sempre a maior seção, que no caso seria a seção 2,5 mm². Os próximos circuitos seguirão sempre o mesmo procedimento. O circuito C2 para tomadas da sala e dos quartos, a potência instalada 9 tomadas de 100 VA, totalizando 900 VA. A corrente será calculada e resultará em 7,08 amperes e o cabo de alimentação do circuito será 2,5 mm². O circuito C3 para iluminação e tomada do banheiro terá uma potência instalada com uma lâmpada de 100 VA e uma tomada de 600 VA, totalizando assim 700 VA. A corrente será calculada, como nós vemos aqui, e resultará em 5,51 amperes. O cabo de alimentação desse circuito também será 2,5 mm², por conta do que a norma estipula. Nós vamos agora calcular o nosso alimentador geral. Nossa potência total é de 2.000 VA e a nossa tensão é de 127 volts. Considerando aqui apenas a corrente máxima, nós teremos calculada uma corrente de aproximadamente 15,73 amperes. As tabelas de cabos dos fabricantes, elas mostram que se usássemos o cabo 2,5 mm², seria suficiente para um funcionamento adequado dessa instalação elétrica. Mas nós sugerimos instalar o cabo imediatamente superior ao cabo 2,5 mm², porque no item 4.2.5.4 da NBR 5410, ela diz que na divisão da instalação devem ser consideradas também as necessidades futuras. Então, nesse caso, nosso alimentador estará dimensionado para absorver um aumento de carga que poderá ser acrescentado futuramente. Nós vamos posicionar os interruptores para iniciarmos o encaminhamento das nossas tubulações. Teremos aqui na sala um interruptor duplo, que irá acionar as lâmpadas de forma independente. No quarto 1, teremos um interruptor simples, que irá acionar a lâmpada local. No quarto 2, também um interruptor simples de uma seção. E no banheiro, nós teremos um interruptor conjugado com uma tomada. É um interruptor diferenciado que vai ser alimentado pelo mesmo circuito C3, interruptor e tomada. Pronto. Agora nós podemos fazer os encaminhamentos das nossas tubulações a partir do nosso quadro de distribuição que nós iremos posicionar nessa parede. Lembrando que os quadros de distribuição, eles devem ser posicionados de forma que, sempre que possível, fiquem centralizados em relação às cargas. Isso vai evitar problemas futuros de queda de tensão por conta das distâncias entre os quadros e os circuitos terminais. Aqui você vê
algumas das simbologias que são mais comuns em projetos. Esses símbolos, na verdade, eles foram copiados da norma NBR 5444, que é a norma que define as simbologias para projetos elétricos. Até o momento, nós fizemos uso de apenas algumas dessas simbologias. Já usamos, por exemplo, pontos de luz no teto, tomadas e quadro de distribuição. Agora chegou o momento de calcularmos o diâmetro e fazermos a distribuição da nossa tubulação. Após concluirmos essa etapa, nós iremos fazer a distribuição da fiação elétrica. Mas isso nós iremos fazer no próximo vídeo. Até lá!